no dia 15 de março de 2019, numa sexta-feira, às 4h10 da tarde, a minha mãe, Vera Lúcia, veio a falecer. Opa, meu nome é Guilherme Rodrigues e atualmente eu tenho 18 anos. E nesse vídeo, o meu intuito principal é simplesmente mostrar a vocês a minha história, a minha trajetória, ou melhor dizendo, a minha transformação de X a Z, de Y a Z, ou seja, de como foi toda a minha vida, de o que eu passei, o que eu enfrentei, o que eu fiz para me manter de firme, manter de pé e chegar aonde eu estou hoje, que é o início de uma grande trajetória também. 19 de dezembro de 2001 foi a data, foi quando eu, Guilherme, nasci. Dali até os meus, de 7 a 8 anos de idade, poucas, obviamente, informações. Eu sei, eu consigo me lembrar, mas existem histórias, existem trechos, episódios que foi dito e redito, contado e recontado pela minha mãe. E uma das mais marcantes foi quando a minha mãe me disse, e quando eu havia 2 anos, sim, 2 anos de idade, o meu pai soltou uma ameaça. Na verdade, foi uma promessa que, para minha mãe e para nossa família, não foi absolutamente nem um pouco legal. Aos meus 2 anos de idade, o meu pai simplesmente ele abre a sua boca dizendo que um dia o Gui vai crescer. E quando isso acontecer, eu não vou estar mais entre vocês. Eu vou ir embora. E esse ir embora, ele não estava se referindo ao partir, ao vir ao falecimento. E sim no sentido literário, de abandonar a sua família. E desde então, a minha mãe ela veio crescendo com este trauma. Ela veio se perguntando e vivendo sem a confiança, ou melhor dizendo, vivendo de um modo com uma grande preocupação de que esse dia, um dia chegaria. E que quando isso acontecesse, provavelmente seria a pior das coisas que poderia ter sido acontecidas, né? E mal sabia ela, mal sabia eu, obviamente, que o pior, na verdade, estaria por vir. Eu lembro poucas coisas nessa minha faixa etária, mas de uma coisa eu sei, que eu era uma pessoa feliz. Apesar de condições financeiras precárias, apesar de ser uma família humilde, apesar de, por mais que meu pai sempre esteve ali durante esse pouco tempo, colocando-se o pão na mesa, eu fui uma pessoa feliz, eu fui uma criança feliz. Mas a minha felicidade, ela veio a calhar. A minha felicidade, ela acabou quando eu tinha entre os meus 7 a 8 anos. Lembra quando eu disse que mal sabia ela que a pior notícia estaria por vir? Pois é. Entre meus 7 e 8 anos, minha mãe descobriu o câncer. O câncer na mama esquerda. Tudo começou com um simples nódulo e que se alastrou justamente por médicos especialistas dizerem que aquilo não era nada. E desde então, a partir daí, o caos, as intrigas, desentendimentos e principalmente o desgosto
começou a vir na nossa família. Eu lembro que na primeira semana, ainda com meus 7 a 8 anos de idade, quando minha mãe descobriu este câncer, viu aquele desespero, viu aquele apavoramento e tudo o que ela se queixava era o porquê que isso havia acontecido. E eu sei disso porque uma certa noite eu fui ao quarto porque eu acordei assustado, com medo, porque eu havia tido um pesadelo e fui correndo, abrindo a porta do quarto até onde estava minha mãe e lá estava ela, de joelho, prostrada aos pés da cama, chorando, simplesmente se perguntando do porquê que isso havia acontecido com ela, e justamente porque familiares já haviam tido este mesmo problema e eles não duraram nem sequer um ano. O que ela iria fazer? Como ela ia cuidar de mim? Só que também mal sabia ela que, na verdade, por fim das contas, eu iria fazer esse trabalho. Eu lembro que no dia seguinte, minha mãe me pegou e me levou para sair, tecnicamente. Nós fomos para a Sé, lá para o centro de São Paulo, e ali ela começou a gastar, porque era uma das coisas que minha mãe mais gostava de fazer. Ela sentia prazer em gastar, tanto é que ela tinha de 10 a 15 cartões de crédito, entre eles Casas Bahia, Pernambucanas, Castor, Ponto Frio, enfim, dentre milhares de cartões ela tinha. E todos com limite estourado, então praticamente todos. E ela saiu nesse dia e ali ela começou a comprar um monte de coisa pra mim. Era roupa, era isso, era aquilo, comprou tudo. E eu lembro até hoje que ela comprou, e eu tenho até hoje, os dias atuais guardado, um carro de controle remoto, grande assim, ó, preto, com umas rodas que brilhava off-road, soltava, tinha som, buzina, algo muito louco, muito top. Eu lembro que naquela época ela pagou em cerca de 400 a 500 reais, então tipo, naquela época isso, já querendo ou não, era uma quantia considerável alta, e ainda mais na situação precária que nós vivíamos, era quase impossível eu ter algo daquele. E aí ela comprou e eu lembro que naquele dia nós quase não voltamos para casa. Por algum motivo na mente da minha mãe, ela tomou uma prévia decisão de ficar ali, na rua, sem voltar e acabar tudo por ali mesmo. E ali estava eu e ela, assentados sobre a calçada, e eu sem entender nada, até que eu olho à minha direita e eu deparo com algumas lágrimas escorrendo no rosto de minha mãe. E eu perguntei para ela: mãe, o que foi? O que está acontecendo? E aí ela segurou minha mão firmemente e disse: eu não posso desistir. Não agora. E o câncer não vai me vencer. Porque eu tenho um objetivo, eu almejo algo. Enquanto eu não ver e ter a certeza de que você ficará bem, eu não vou partir da terra. Naquele exato momento eu comecei a chorar e sem também entender muita coisa, porque querendo ou não, só tinha ali meus 7, 8 anos de idade. Mas nós voltamos para casa. E eu feliz, né? Querendo ou não, tava com um monte de presentes, brinquedos, e aquilo para mim foi sensacional, aquilo para mim foi incrível. E
foi exatamente aí que uma luz, uma ideia, algo na minha mente veio dizendo: ei, você vai ser o futuro da sua família. Eles dependem de você. Da mesma forma que lá na frente, você vai depender de você mesmo. Então eu comecei a pensar, como criança ainda, maneiras do que fazer para que um dia, quiçá, eu ia conseguir alguma coisa, como dizia minha mãe, ter um futuro lá na frente. E então eu tomei a decisão de que eu queria estudar, eu queria fazer cursos, eu não queria ficar simplesmente com o básico, né, estudando numa escola pública o resto da minha vida e parar por ali. Não, eu queria almejar mais, eu queria conquistar mais. E uma coisa que eu aprendi com o decorrer da vida é que existem apenas duas certezas. Uma que é a certeza da morte, porque ela um dia vai vir para todos, e a outra certeza que eu sou a prova disso é que ninguém nunca vai ser capaz de roubar o seu conhecimento. E você tendo conhecimento, você tendo sabedoria, você transforma a sua vida e consegue mudar aqueles que estão ao seu redor. Então eu comecei a encher o saco. Eu lembro que minha mãe quantas vezes não pedia dinheiro emprestado pro meu tio para mim ir lá e conseguir pagar o curso, a mensalidade do curso. E ali eu comecei a fazer cursos profissionalizantes. Eu lembro que na escola EasyComp, e ali, pra mim foi algo sensacional, porque eu tava fazendo um curso, era o primeiro curso que eu fazia, principalmente pago, porque até então eu só estudava na escola pública, fazia as oficinas da escola, né, tinha aulas de canto, violão e por aí em diante, mas ali eu falei, aqui é o início do meu futuro, é aqui que eu vou começar. E aí eu comecei a fazer cursos de informática, aprender a mexer no pacote Office, aprender a mexer em programas de designer como Photoshop, programas de edição também, Adobe Premiere, Sony Vegas, dentre outros e outros pacotes e outros cursos, o inglês também, cursos relacionados à administração. E eu lembro até hoje que eu comecei isso com os meus 8 anos de idade e eu fiquei ali tanto tempo estudando, porque eu acabei gostando daquilo. Eu gostava de eu possuir o conhecimento e as pessoas chegarem em mim perguntando as coisas, até às vezes pessoas mais velhas do que eu, e eu saber resolver. E ali eu falei, cara, que bacana isso, que sensacional, eu quero mais disso. Eu lembro que eu fiquei lá tanto tempo que eu meio que acabei zerando ali, digamos assim, eu zerei aquela fase, né? Eu consegui concluir e fazer literalmente todos os cursos, todos os cursos que aquela escola oferecia. E aquilo pra mim foi, sensacional, aquilo pra mim foi esplêndido. E eu, querendo ou não, ainda continuava na mesma vidinha de sempre, né? Sem dinheiro, com uma condição precária. Só que no meio de tudo isso, algo devastador veio ainda acontecer, algo que fez com que até em psicólogo eu passasse. Meu pai, aquela promessa que ele fez há, digamos que 8 anos atrás para minha mãe, foi executada. Meu pai simplesmente foi embora no pior dos momentos. No momento em que a minha mãe sofria com câncer, no momento em que minha mãe precisava dele, no momento em que a minha mãe tomava um remédio para o câncer que deu trombose na perna direita dela. E o remédio que ela tomava para a trombose piorava ainda o câncer, ou seja, literalmente ela estava péssima, estava, de acordo com os médicos naquela época, na beira da morte. Ele simplesmente abandonou uma criança de 10 anos de idade e junto uma mulher que eu digo que foi guerreira, batalhadora,
e que conseguiu ir até o fim. E quando isso aconteceu, eu fui aos psicólogos, porque pensa, uma criança de 10 anos de idade foi obrigada a se adaptar a um novo modo de viver. Porque a partir daquele momento eu tive que aprender a assumir um papel que não era para ser meu. E foi aí que eu comecei a parar de viver a minha vida, eu já não brincava mais, eu já não tinha mais aquele prazer de vou fazer tal coisa, vamos brincar, isso, não. Eu só tinha uma única coisa na mente e que foi a única que conseguiu fazer com que eu ficasse, digamos que, pleno, com a mente meio que estabilizada. Eu tive que colocar uma coisa no meu pensamento. No momento em que eu estava lá na EasyComp, que se tornou EasyComp Plus, depois estudando, eu poderia voltar para casa e minha mãe estar morta. E era literalmente isso que eu sempre pensei. Justamente para me preparar para um dia, para um futuro que pudesse vir a acontecer. E o tempo foi passando, eu continuei estudando até que aos meus 13 anos de idade, eu falei, mas e aí, do que adianta eu ter tanto conhecimento e aí que vem a grande sacada, eu não saber como utilizar ele? Do que adianta eu ter essa gama de conhecimentos, ou melhor dizendo, do que adianta eu ter um Lego, ou melhor, um quebra-cabeça com as peças soltas, conhecimentos soltos, e eu simplesmente não saber como montá-lo da forma correta? Não vai adiantar de nada. Então, eu dali comecei a buscar formas, primeiramente, formas de conseguir dinheiro. Porque não somente eu precisava, minha mãe precisava. Porque até então era somente nós dois. E dali em diante eu comecei a procurar, e aí eu consegui, olha que bizarro isso, eu consegui trabalhar no exato local onde eu fiz curso, aos meus 13 anos de idade. Porém, obviamente, como eu sempre deixei os meus estudos em primeiro lugar, sempre de antemão, eu comecei trabalhando apenas aos sábados. Eu entrava às 9 horas da manhã e na verdade era para me encerrar às 1, só que como eu sempre gostava daquele ambiente, era um ambiente que ali eu conseguia me sentir bem, eu esticava até as suas 8 horas da noite, porque eu gostava daquilo. E era mais conhecimento que eu absorvia, era alunos que eu ensinava, que eu ajudava, e o mais bizarro de tudo é que muitas das vezes eram 3, 4 anos mais velhos do que eu. Então era algo que para mim era espetacular, e isso fez com que eu desse muito, mas muito orgulho para minha mãe. E nessa foi passando aí o decorrer de um ano, ali eu já com meus 14 anos de idade, eu precisei sair, porque começou a atrapalhar os meus estudos e eu tomei a decisão de que também não adiantaria nada eu estar ganhando dinheiro, ajudando em casa, guardando dinheiro também, se eu simplesmente parasse de estudar. De nada adiantaria. Seria o mesmo de que eu largasse todo o meu trajeto e entrasse numa outra linha, entende? Então, nada adiantaria para mim. Então, eu saí daquele serviço onde eu trabalhava a princípio só de sábado, depois foi durante a semana também, mas para me dedicar aos estudos, porque até então ainda eu estava no ensino fundamental e eu precisava estudar, eu estava me atrapalhando, mas durante todas essas idas e vindas, a minha mãe ela sempre pensou em mim, como eu deixei bem claro no começo. E eu lembro muito bem que ela deixava às vezes de comprar as coisas para ela, deixava às vezes de comprar alguma coisa para dentro de casa, mas ela não deixava faltar, sabe o quê?
R$ 50 que ela colocava todos os meses, numa poupança da Caixa Econômica Federal que ela abriu para mim. Obviamente que hoje, com o entendimento que eu possuo, eu diria para ela, não, mãe, não investe na poupança não, parte para outra área, que tal, talvez aí, não nos dias atuais, que ainda existem outras opções melhores, mas um Tesouro Selic, que enfim, mais ou menos como uma poupança, rende um pouco mais, mas enfim, não vem muito ao caso, eu também na época não tinha esse conhecimento que hoje eu possuo. Mas a grande questão é que ela sempre guardou ali um dinheirinho. Ela falou, filho, isso daqui é para um dia você conseguir pagar a sua faculdade. É para você um dia conseguir realizar o sonho que você conseguir. Porque sim, por incrível que pareça, R$ 50 para minha mãe era muito dinheiro. E aquilo ia meio que mudar a minha vida. E durante eu fui trabalhando também, eu também colocava dinheiro, eu ajudava ela. Mãe, tá aqui, compra tal coisa, mas tira isso daqui, coloca lá pra mim. E por assim foi. Até que minha avó também veio para morar junto conosco, para nos ajudar, porque nós precisávamos ali de um apoio, uma segunda mão para estar ajudando, porque querendo ou não, nesse meio tempo, minha mãe até estava boa em relação ao câncer, ela estava boa, mas ali tudo literalmente piorou, tudo veio a calhar novamente. E uma vez que o câncer volta, ele volta triplicado, não tem explicação. E ali eu já aos meus 14 anos, aquele câncer voltou e eu preocupado, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso trabalhar, não estou mais trabalhando, eu quero estudar, eu não posso parar de estudar, mas eu também não tenho dinheiro mais para pagar nenhum curso. Para onde que eu vou? O que eu faço? Eu falei, vou prestar concurso público. Prestei concurso público, passei. Nisso, ao término já do ensino fundamental, entrando já no ensino médio, prestei concurso público para a ETEC, fiz, passei, entrei cursando administração, foi uma duração de 1 ano e meio. Eu estudava aí de segunda a sexta-feira, todos os dias, no período da manhã e sempre com o mesmo pensamento. Eu posso estar aqui agora estudando, mas ao chegar em casa minha mãe pode estar morta. E isso fez com que hoje, nos dias atuais, minha mente, digamos assim, eu fui me blindando com o pior que poderia acontecer futuramente. E ali, nesses bocados e outros, já aos meus 15 anos, a situação da minha mãe começou a realmente ir à decadência. Ao ponto do médico olhar bem nos meus olhos, eu com 15 anos, ele dizer assim, tudo isso que nós estamos fazendo, tratamento, quimioterapia, são só algumas pinceladas de tempos a mais para sua mãe. Não há mais o que fazer. Não há mais o que ser feito, que seja feito. Vai chegar uma hora em que nem isso mais fará resultado e ela simplesmente vai partir. E aquilo foi um baque para mim muito grande, mas eu não poderia parar por ali. Eu teria, querendo ou não, continuar adiante. E nisso, os câncer que antes era simplesmente na mama, minha mãe retirou os seios, depois construiu novamente, puxando da barriga. Eu lembro até que, por falta justamente de dinheiro, ela não reconstruiu o bico dos seios esquerdo dela. Mas dali continuamos a viver. E então disso se alastrou para os ossos. O câncer tomou parte de toda a parte óssea da minha mãe, então era muita dor, tudo ficou frágil, ela não aguentava pisar o pé no chão, ela não conseguia mexer muito, se movimentar, porque os ossos doíam, e dos ossos começou a passar já para outros órgãos, e isso foi só se alastrando, e até então nós não sabíamos o porquê disso está acontecendo, porque até então nós não sabíamos que era o câncer novamente. Até que a coisa ficou tão feia, mas tão feia, que a minha mãe entrava no banheiro para tomar um banho, ela saía, parecia que estava correndo uma maratona.
e ofegante e cansado. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? E vai no médico aqui, vai no médico ali, e simplesmente os médicos falaram, não, isso daí é pneumonia, e é pneumonia, que não sei o que, toma aqui o medicamento, toma isso, toma aquilo, e nada, até que nós conseguimos tratamento, o tratamento no hospital do câncer, no Pérola Byton, na clínicas, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, na Sé. E foi aonde que ali foi diagnosticado e falou, olha, ela tá com câncer, o câncer está se alastrando nos ossos, tá vendo tudo isso daqui? É o câncer, vamos correr com isso. E justamente por conta do câncer ele afetou o tecido do pulmão, então acabou gerando água no pulmão. Eu lembro até que quando minha mãe foi retirar essa água, esse líquido do pulmão, ela informava que era a pior sensação do mundo, porque eles não te dão anestesia, não tem como anestesiar o que você sente em relação à sua respiração. Simplesmente eles dão uma anestesia para fazer o furo pelas suas costas, atravessar um cano, mas dali em diante você sente tudo. É como se alguém estivesse te sufocando, você tivesse sem realmente conseguir respirar. E ela dizia que era como se estivesse indo no céu e voltava. Mas nessa, meu irmão morando longe, morando em Mogi, 30 minutos de distância é o tempo suficiente para uma pessoa falecer, e nós precisávamos de um meio de se locomover também, e foi aí que nós tomamos uma decisão. Eu falei, mãe, vamos na Caixa Econômica Federal, esse 50 que a senhora guardava e com o dinheiro também que eu jogava lá dentro, vamos comprar um carro, nós precisamos disso. E nós conseguimos no final, com eu ajuntando esse dinheiro, minha mãe jogando aquele 50 também, nós conseguimos aí 15 mil reais, era o que nós tínhamos, 15 mil reais é o que nós tínhamos em mãos. E eu falei, vamos comprar um carro e depois a gente vê o que a gente faz. Fomos na agência, eu peguei um Fiat Uno vermelho, Mille Fire 1.0, 2007, 2008, carro, eu era o segundo dono, e aquilo, nossa, pra mim era uma felicidade, porque, eu com 15 anos de idade, com o meu carro. Só que não era uma questão de luxo ou ostentação, e sim uma questão de necessidade. Eu lembro até hoje dados e diversos momentos em que eu pegava minha mãe no colo, ela passando mal, chorando, gemendo de dor, botava ela dentro do colo, botava dentro do carro e ia pro hospital, às vezes o hospital mais próximo, ou então lá no hospital, na clínica do Hospital do Câncer mesmo, a clínica das mulheres, lá no Pérola Byton. E era algo horrível, porque imagina você com a sua mãe do seu lado, você olhar pra ela e você ver sua mãe chorando, gritando, se rolando no chão, se torcendo de dor, ao ponto de ela tomar morfina, um medicamento extremamente forte pra dor, e simplesmente não fazer mais efeito. Aquilo era horrível, era algo que acabava comigo. E justamente por conta disso, eu tive que começar a me policiar. Porque se você não sabe, vai passar a saber. Se você sabe, vai concordar com o que eu vou dizer. O câncer, ele está muito ligado com as emoções. E ele piora e ele, digamos que ativa justamente por conta das emoções. E se minha mãe me visse chorando, se a minha mãe me visse sofrendo, e ela justamente ia pensar, ele tá assim por conta de mim. E a partir daí, tudo ia piorar. Quantas vezes, ali eu tive que me policiar e mudar o meu jeito de me portar, eu tive que começar a me isolar de todo mundo, eu tive que começar a ser uma pessoa mais seca, objetiva, direta, ao ponto de eu ouvir da boca da minha própria mãe que eu estava sendo igual ao meu pai, cavalo, estúpido, grosso. Só que
até o dado e exato momento ela ainda não entendia o porquê daquilo tudo. Eu lembro muito bem que uma certa feita estávamos nós no hospital e ela precisava fazer um exame de sangue, só que por conta da quimioterapia, literalmente as veias ficam quase que impossíveis de serem achadas, principalmente isso na minha mãe. E ela já estava ali tomando a sua 10ª agulhada, ela olhou para mim chorando e falou: filho, você não tem dó da mãe não? Obviamente que eu tava com dó, por dentro do meu coração tava partido, eu querendo chorar, Só que naquele exato momento eu só tinha uma única resposta para dar. E foi a que eu dei. É necessário, a senhora tem que passar por isso. Enfermeira, continua o seu trabalho. Aquilo para ela, meu filho falando isso de mim. Mas ela não sabia que nas noites eu passava muitas das vezes chorando, muitas das vezes trancado, pensando do porquê e pedindo para Deus, querendo entender e pedindo para Deus que curasse ela. Então, desde então, a minha vida nem um pouco foi fácil. E sempre com infelicidade, justamente por ver a minha mãe assim. E ali, já aos meus 15, eu precisava trabalhar novamente, porque a situação precária, conforme minha mãe ia ficando pior, mais remédios tinha que comprar, então mais dinheiro nós precisávamos, e com o cartão numa bola de neve. E eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu correndo atrás de algum emprego, de algum serviço para mim, e a única coisa que eu achei, eu digo que foi ao mesmo tempo a salvação para mim, para minha família, para minha mãe, para mim foi a pior coisa que aconteceu comigo, eu digo pessoalmente, não familiar, porém de um caráter muito justo e honesto. Sem procurar outros meios, eu abracei essa primeira oportunidade. Eu fui trabalhar em um ambiente de reciclagem, pela qual eu mexia com lixo. Quantas vezes eu não já botei a mão na merda, mexendo com lixo? Quantas vezes eu não já fui espetado por agulha, ao ponto de eu pegar alguma doença, agulha usada de injeção, e aquilo foi algo literalmente horrível para mim. Entrava às 8 para sair às 5, debaixo do sol, debaixo da chuva. Eu lembro que a gente separava os materiais ali do PET, que era a garrafa PET, PP, PVC, papelão, separava os materiais, as garrafas a gente pegava, jogava aqui na mesa, ia furando e jogava para outro mezanine que tinha, e dali se já separava, jogava dentro de uma máquina que prensava, e prensava, fazia um cubo que pesava mais de 100 quilos aquilo, tinha que carregar, jogar num caminhão, e tinha uns becos de saco que a gente enchia de lixo. Eu trabalhava com a minha própria roupa, eu chegava em casa podre. Cara, as pessoas olhavam, as pessoas julgavam, mas no final do mês eu tinha ali os meus 600 reais, que também não era muito, para entregar uma parte para minha mãe, uma boa parte. O que sobrava eu pegava para mim, para investir em alguma coisa, ou para os meus próprios gastos. Mas eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte. Dali eu fiquei aproximadamente uns 6 meses. Então surgiu uma oportunidade melhor, eu ia ganhar mais, eu ia ganhar em torno de 100 a 200 reais acima do que eu já recebia. E
porém num ambiente melhor, e eu ia fazer aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais gosto de paixão, que é ensinar, que é transmitir aquilo que eu já tenho para mim, para outras pessoas, para que essas outras pessoas não precisam passar ou enfrentar aquilo que eu já enfrentei, ou melhor, que elas saibam o caminho correto e sensato, ou mais fácil de prosseguir. Eu costumo dizer que eu nunca dou conselhos, porque conselho, se fosse bom, ele não seria de graça. Eu sempre fui uma pessoa de conversar, e caberia a você, por exemplo, pegar aquilo que iria servir. Mas eu fui, agarrei a oportunidade, obviamente saí deixando as portas abertas, não deixei ninguém na mancada, sempre tendo esse intuito, porque se der errado, eu tenho para onde voltar, e eu fui e comecei a trabalhar ali, ensinando como professor novamente, na área da informática, assim como os meus 13 anos de idade, como instrutor, professor na área da informática, dessa vez novamente, porém agora já implementando aí a robótica, né? Então para mim era algo extraordinário, chegar e ver os alunos tirando as dúvidas, sanar as dúvidas, ajudar e ver no sorriso e ver no rosto de cada um que realmente eles estavam sendo transformados da mesma forma que hoje eu fui. E ali eu fiquei um bom tempo da minha vida e dando um bom trabalho pro meu chefe, porque minha mãe passava mal, eu não pensava duas vezes. Batia o celular, desligava o celular e corria a milhão, chegava lá, já pegava, socorria. E minha vida sempre foi assim, era durante o trabalho, durante o dia, de manhã, na madrugada. Quantas madrugadas que eu já fui virado trabalhar, muitas vezes sem ninguém saber de nada. E eu ali morto, exausto, mas eu não posso parar. E, enfim, o ambiente que eu estava ali, ele era bom e propício. Tanto porque além de eu fazer algo que eu gosto, que é ensinar, eu estava, querendo ou não, mexendo com conhecimento, que é algo que ninguém, nunca, jamais vai roubar de mim. Nunca ninguém vai tirar isso de mim e de você também. E naqueles dados momentos foram momentos bons e propícios para o meu aprendizado. Só que ali os tempos foram passando, apenas notícias ruins vindas dos médicos, minha mãe degradando cada vez mais, simplesmente piorando, entrando em estado crítico. E ali foi passado aos meus 16 anos de idade, 17, e eu ali já havia terminado o meu curso técnico, eu me formei como técnico em administração. E dentre toda essa trajetória, dentre todo esse meu período dos meus 15, 16, 17 anos, além da administração, eu fazia cursos online, gratuitos, e comecei a estudar muito sobre o marketing. Eu comecei a estudar sobre o marketing e comecei a me aprofundar mais naquilo. Comecei a ter paixão pelo marketing, porque eu via de fato o resultado que aquilo conseguia trazer para mim. Eu conseguia ver o quanto tudo isso poderia mudar talvez a minha vida. E ali eu comecei a me dedicar, eu comecei a ler livros, comer livros e mais livros, estudando, vendo vídeos, videoaulas, tudo sobre o marketing digital. E ali foi aonde que, dentre esta trajetória ali, entre os meus 16 aos 17 anos, eu já com um certo nível de uma proficiência boa em relação ao marketing, eu conheci Ricardo, um empresário também, empreendedor de um projeto chamado 100 Rodinhas. Se você não estiver acreditando nisso que eu vou te falar, pode pesquisar, vai no Instagram e procura aí 100 Rodinhas, tá? E o Ricardo, como começou tudo isso? Como que eu o conheci? E como que chegou a este 100 Rodinhas?
Num dado momento em que eu ali estava precisando também de uma grana extra, eu precisava trabalhar os meus finais de semana também para conseguir um dinheiro a mais. Ricardo, ele havia um negócio de uma locadora de bicicletas no Parque do Povo, no Itaim Bibi. E ali ele estava precisando de um auxiliar para estar cuidando, né, auxiliando ele nos processos, né, desde pegar as bicicletas, guardar, entregar as bicicletas, revisar, ver se está tudo ok, tudo certinho, panfletar também ali na região, em questão do marketing, divulgação. E daí foi ao decorrer do tempo, já passou alguns tempos que ele já estava com esse negócio dele, e uma certa feita chegou uma mulher, uma senhora já, tinha ali para os seus meados de uns 76 anos aproximadamente, e ela chegou ali, uma mulher meio que importante, digamos assim, que aparentava ter muito dinheiro. Ela chegou de uma forma meio que desesperada, porque ela começou a dizer que ela tinha um trauma. Ela era traumatizada e tinha algo na mente dela porque ela não aprendeu a andar de bicicleta. E literalmente, ela tinha um neto por meados dos seus 12 anos de idade e que estava passando pelo mesmo. E ela falou: não, eu tenho esse trauma e eu não quero que o meu neto também tenha o mesmo. E aí ela começou a procurar de tudo que é cidade, tudo que é lugares diferenciados, atrás de alguém para estar ensinando. E aí ela chegou no Ricardo, viu que tinha umas bicicletas para alugar e aí ela falou: será que você não poderia ensinar o meu neto a andar de bicicleta? Ele falou: olha, eu não ensino, eu não sou professor disso, né? Eu nunca ensinei ninguém assim, mas eu posso tentar. E aí ele foi. E aí ele começou a ir tentando, ensinou o garoto a andar de bicicleta, algo que ninguém tinha conseguido fazer antes. E aí ele se deu conta que ele desenvolveu um método, uma metodologia que ele foi melhorando ela a cada dia mais, e ao ponto dele conseguir ensinar qualquer criança, qualquer pessoa, criança principalmente, em até 2h30 andar de bicicleta. E aí eu te pergunto uma coisa: você pagaria R$200? Você, imagina que você tem um filho, você pagaria R$200 para um cara ensinar o seu filho a andar de bicicleta? Sendo sincero, eu acredito que não. Pois é, ele cobra 400 e recebe muito bem por isso. Mas até o princípio, até o dado momento, e onde que eu quero chegar a isso é que ele não trabalhava com marketing digital. Até então, além de vir de estudos, ainda nada foi aplicado. Tudo era simplesmente panfletagem, digamos que o marketing de branding, aquele marketing de imagem, mostrar a marca, né? E ali então nós tomamos uma decisão juntos em relação ao marketing digital. Eu falei: olha, eu estudo isso já há um tempo. Ele falou que também já tinha um conhecimento, e aí nós começamos a trabalhar em cima disso. Nós começamos a desenvolver técnicas e métodos de conseguir alavancar esse negócio para um profissional liberal, no caso dele, um empreendedor que queria vender, ensinar as pessoas numa certa região, porque ele localizava ali no Parque do Povo, no Itaim Bibi, e nós conseguimos fazer isso. Ao ponto que, se você for e verificar no Instagram, você vai ver que, por intermédio dessa movimentação grande que passou através disso, ele passou na Band, no SBT, na Globo, e tudo isso vocês vão encontrar ali no próprio Instagram mesmo. Vocês podem descer ali na aba de destaques, vocês vão ver tudo isso, que é uma informação verídica. Mas depois desta conquista, foi exatamente aí que eu menos esperava que um dos maiores baques da minha vida iria acontecer. O câncer da minha mãe já havia se alastrado muito. Ele simplesmente começou a tomar parte de grandes órgãos dela, a parte óssea também, até que o próprio câncer chegou ali
nas suas cordas vocais, impedindo ela até mesmo de falar, impedindo ela de conseguir se comunicar. E eu lembro que na grande maioria das vezes, e na verdade em todos os dias em que ela passava mal, em que ela gemia de dor, ela sofria com tudo aquilo, eu lembro que o modo pela qual ela conseguia me chamar era batendo palma. E, quantas noites de madrugada eu acordava ali, assustado, ela batendo palma, desesperada, e eu só escutava ao fundo ela gemendo com aquela agonia, daquela dor. E aquilo era horrível, aquilo pra mim era horripilante, principalmente ao ver a minha mãe naquele estado. Então eu catava ela no colo, sempre a mesma história de levar ela para o hospital e tentar ali amenizar a situação. Mas como havia já dito médico, tudo isso era simplesmente mais uma pequena pincelada, somente para tentar dar alguns dias, horas, que são minutos a mais de vida. E foi aí que, dentro desse período de já alguns meses com ela nessa situação, eu lembro que eu entrei ao meu quarto e ali já desesperado, cansado e obviamente sem mesmo que ela soubesse dessa minha situação, não cansado de ter esta rotina, não cansado de cuidar da minha mãe, mas cansado de ver uma mulher que não merecia passar por aquilo. E para mim isso de fato foi algo muito, mas muito ruim. E ali eu entrei no meu quarto, eu lembro que eu dobrei o meu joelho e eu falava: Deus, eu não aceito mais isso. Eu não quero mais ver isso. Eu, sinceramente, são quase 12 anos que a minha mãe está passando por isso. E ela não merece. E eu lembro ali que, com as lágrimas escorrendo ali sobre o meu rosto, eu pedi algo, eu disse: se o Senhor não vai ajudar, não vai entregar a cura a ela, se ela não vai ser curada, se ela não vai sair dessa, por favor, leve-a, porque eu não quero mais sair de casa com o pensamento de que eu posso chegar e ela não estar mais entre nós. Eu não quero mais olhar para ela sofrendo. Eu não quero mais ver ela nesse estado. Eu não quero chegar ao ponto de encontrar ela com dor, encontrar ela gemendo de dor, numa angústia, uma tristeza, se sentindo incapaz de conseguir resolver literalmente todos os seus desejos. Eu não quero mais isso. Então, se não for para entregar a cura para ela, por favor, que o Senhor a leve. Isso com as lágrimas escorrendo e sentindo e sofrendo muito por isso. Mas foi passado o tempo e a voz dela sumindo mais ainda, e ela já não falava mais, ela já não se comunicava mais. E foi de fato a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque eu lembro que eu acordei numa certa noite, numa terça-feira, 2 dias antes, 3 dias antes de acontecer o pior. Eu lembro que naquela madrugada eu escutei uma voz que eu não ouvia há 3 meses.
me chamando. Eu acordei num desespero, coração acelerado e ela me chamava, sentada no sofá, de uma maneira fria, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, como se não tivesse mais tempo. E mal sabia eu que, de verdade, ela já não tinha. Naquele exato momento, ela olhou no fundo dos meus olhos e disse com estas mesmas palavras: filho, a mãe está para morrer. A mãe está para morrer, eu vou ir pro hospital, vou ser internado, mas saiba que eu não volto mais. Quando eu ouvi aquilo, eu lembro como hoje que meu peito ficou sem ar, meu coração disparado. E ali ela começou e continuou dizendo para que eu não desistisse da minha vida. Começou a dizer que ela passou a entender e compreender tudo o que eu de fato fazia. O fato de eu ter ido no hospital e ela estar tomando ali sua 10ª agulhada e olhado para mim e perguntado se eu estava com dó, e eu simplesmente fui com um modo bem frio. Falei: a senhora tem que passar por isso. E ela falou: eu entendi, você só quis cuidar de mim, olha, parabéns, você conseguiu. E hoje eu consigo enxergar que você já é um homem que está bem e vai daí para melhor. Então ela começou a me dar conselhos, dizendo que já não era para mim mudar minha cabeça, mudar o modo de pensar. Então ela simplesmente fez eu prometer tudo aquilo a ela. Eu lembro que eu só balancei a cabeça e disse: eu prometo. Eu prometo. Me dá o meu último abraço, ela pediu. E naquele momento eu abracei e ela sussurrou no meu ouvido dizendo: filho, eu te amo. Lembre-se de uma coisa: você nunca estará sozinho. Não se sinta. Não se sinta sozinho, porque a mãe vai estar aqui. A mãe vai estar aqui no seu coração. Quando ela terminou de dizer estas palavras, eu lembro que foi a pior coisa e a sensação da minha vida, porque ela começou a ficar pálida. A voz dela, que antes havia aparecido, já começou a sumir novamente. E ali eu já entrei em desespero, porque eu falei: meu Deus, ela tá aí, vai falecer nos meus braços, no meu colo. Então, rapidamente nós fomos para o hospital e ali ela foi internada. Isso já na quarta-feira, porque todo esse episódio aconteceu de terça para quarta, ela foi internada. Eu lembro que meu irmão foi no dia seguinte, eu tive que voltar, eu fui trabalhar direto. E ainda na escola que eu ali trabalhava, e o meu irmão foi
chegou ali ao local e eu lembro que meu irmão fez algo que ele nunca fez na vida dele inteira. Já hoje, com 42 anos, ele nunca fez. Ele deu um beijo sobre a testa de nossa mãe e ali ele disse, recuando e entrando ao elevador, ele disse: eu disse à minha cunhada, a Daisy, eu já me despedi da minha mãe. E ela: Ricardo, para, você está falando, isso é loucura, o que você está falando? Não, é sério, eu já me despedi da minha mãe. Então naquele dado momento, ela saiu com algumas últimas palavras, com algum abraço, um último abraço em mim, um último dizer eu te amo. E o mesmo com o meu irmão. E ambos já sabiam do que iria acontecer. E meu irmão no dia seguinte foi embora. Eu lembro que tudo começou, coisas estranhas, bizarras começaram a acontecer ao ponto de a minha cunhada, a Daisy, ela sempre foi uma pessoa preguiçosa, nunca gostou de andar de transporte público, a pé, tudo foi carro. E nesse dia foi diferente. Ela trabalha num salão de cabeleireiro, né? Ela é cabeleireira, manicure, pedicure, enfim. E aí, nesse dia, ela começou a sentir um aperto muito grande. E ela me falando: Gui, eu preciso ver sua mãe. Vai. Eu falei: tô tentando, eu vou tentar sair mais cedo para mim ir para lá também. E ela: não, mas eu vou ir agora, eu preciso. Ela largou o cliente, saiu correndo. E o mais engraçado e bizarro é que ela não foi de carro, não sei por qual motivo, ela foi de ônibus. Quando ela percebeu, ela já estava dentro do transporte público, no trem, no metrô. E aí ela chegou lá no hospital, isso na sexta-feira. E ela chega ao hospital às 3h40. E como já há anos nós já vimos indo e trabalhando nesse hospital, levando minha mãe no hospital, então nós já sabíamos os macetes de como entrar, de como sair, sem ser visto, simplesmente sem fazer o check-in ou alguma coisa do gênero. E ela subiu rapidamente. Quando ela chega na sala pela qual ali estava, no quarto onde estava minha mãe, ela olhou e minha mãe estava virada desta forma, e ali ela falou: meu Deus, será que a Vera morreu? A Vera faleceu? E bateu aquele desespero. Só que nessa que minha mãe estava virada desta forma, esta veia daqui começou a pulsar, esta veia pulsando, e ela falou: graças a Deus está tudo bem. Então ela se retirou da sala, ela se retirou do quarto e foi até a enfermeira e falou: enfermeira, tudo bem? Eu gostaria de saber do paradeiro, né? O paradeiro da dona Vera Lúcia. E ali a enfermeira olhou para ela friamente e disse: a dona Vera, ela faleceu. E ela: não, como assim? A dona Vera não faleceu, a dona Vera está bem, eu vi, a veia está pulsando. Ela: não, ela faleceu. E ela exigiu que colocasse, eu não sei o nome, os aparelhos, distribuía no peito para ver os batimentos cardíacos. E nesse procedimento que foi feito, ali estava na máquina, registrando ali os batimentos, porém baixos, muito fracos. E isso já era 4 horas, e naqueles poucos e picos que já estavam dando exatamente às 4h10, linha reta. E foi então que decretado que no dia 15 de março de 2019, numa sexta-feira, às 4h10 da tarde, a minha mãe, Vera Lúcia, veio a falecer. E ali foi o término de uma vida, porém o começo de outra, e já eu explico o porquê. No dia seguinte, já no dia 16, ao sábado, já ocorreu o sepultamento, o velório. E eu lembro como hoje eu coloquei
um blazer escuro, coloquei a roupa e a minha última roupa, assim como esta camiseta, como esta camisa que ela me deu, ela olhou para mim e disse, a última vez quando eu havia utilizado, nossa filha, como você está lindo. E não pensei duas vezes naquele baita calor, aquele sol, eu transpirando, mas eu estava ali, daquele jeito eu fiquei. E também com outro pensamento, eu falei, eu não chorei, eu não chorava na frente da minha mãe, não vai ser hoje que eu vou chorar. Eu lembro que ao redor, meu irmão, minha cunhada, a família, todos ali de frente ao caixão, da mesma forma que eu fiquei parado, olhando, fixado com ela, pensamentos a mil, vindo besteira na mente, pensando em acabar com tudo, e um monte de coisa. E quando eu via que ali a lágrima escorreu, parava, eu respirava, olhava para cima e voltava ali ao normal e mantive firme. E então chegou, acredito que é a pior hora, o pior momento, que é quando você de fato vai ver aquele rosto, quando você vai ver é a sua última lembrança. A sua última lembrança é quando aquela tampa do caixão, ela se fecha ali, fechamos o caixão, colocamos no carrinho, levamos até a cova e ali foi feito o sepulcro, ali foi feito o sepultamento e ali se encerrou um ciclo. Eu lembro que nesse dia eu voltei ainda para casa, eu peguei o carro, eu ainda estava com o carro, o Fiat Uno, peguei o carro e fui direto para casa, não esperei por ninguém. E neste dado momento, quando eu cheguei em casa, eu meio que acabei esquecendo daquela situação. A minha mente estava tão acelerada, muita informações para processar, e eu acabei esquecendo. E eu lembro que eu cheguei em casa, até então não havia derramado nenhuma lágrima, eu estava, digamos que, pleno, porém ao mesmo tempo a milhão. E eu falei, eu vou tomar um banho para dar uma desestressada. Eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro e comecei a tomar o meu banho. Só que, como de costume, todas as vezes eu basicamente sempre esquecia a minha toalha de banho. E também, como sempre de costume, eu chamava mãe, e ela vinha e ela já sabia até o que era. Ela falava, tô indo, e pegava lá a toalha e colocava na maçaneta. E ali eu encerrava meu banho e pegava, e da mesma forma aconteceu, só que com uma grande diferença. A minha mãe, ela já não estava mais entre mim, ao meu redor. Mas da mesma forma aconteceu, eu ali estava e tomando meu banho, eu esqueci a toalha, e eu gritei, eu falei, mãe, chamei, e nada, e eu veio na memória de uma forma bem instantânea e automática. É verdade, ela tá sem voz, ela não vai escutar, eu vou esperar no término do banho, minha toalha vai estar ali na maçaneta. E tomei meu banho bem tranquilo, e quando eu fui e abri a porta, estiquei a mão, foi como se a toalha não estava, foi como se uma 12, uma espingarda estivesse mirado e atirado no meu peito, porque foi um choque, um impacto de um tiro de uma vez só. E ali eu desabei, eu comecei a surtar. Eu lembro que eu comecei a esmurrar fortemente a parede e eu ferrei com a minha mão inteira. Meu irmão chegou, minhas mãos estavam lotadas de sangue, toda ferrada, mas aquilo ali ainda passou e eu surtei mesmo, ao ponto de eu querer acabar com tudo, porque foi aquele choque, aquele impacto. Mas a partir dali eu comecei uma nova adaptação, a partir dali eu comecei uma nova vida, e a partir dali eu comecei a viver para mim. Antes, aquilo que eu tinha felicidade antes dos meus 7 anos, eu perdi e passei a viver simplesmente para cuidar da minha mãe. Eu passei a viver simplesmente com uma outra preocupação, e quando dado momento isso aconteceu, eu respirei fundo e falei, eu não posso desistir aqui, eu preciso prosseguir. E ergui a minha cabeça e decidi tomar mudanças radicais na minha vida.
E eu digo que foi necessário esse chute, esse tiro no peito para mim começar a viver a minha vida e começar a transformar ela também. E eu digo transformação, até então vocês viram aí a minha história de X a Y mais o Z, é que hoje eu sou uma pessoa completamente independente. Aos meus 18 anos eu possuo minha própria casa, tenho a minha residência, eu moro sozinho, pago minhas contas, sobra o dinheiro suficiente para mim investir, gastar, curtir e ainda guardar dinheiro nos meus próprios investimentos. Eu vivo bem emocionalmente, eu vivo bem psicologicamente, eu vivo bem financeiramente e a minha vida simplesmente ela foi transformada. E hoje eu agradeço literalmente a educação que eu tive, literalmente ao conhecimento e a sabedoria que eu tive. Lembra quando eu disse que existem duas certezas apenas que para mim realmente são as únicas certezas que existem? Pois é, a primeira é a morte, de que você realmente um dia vai morrer, vai falecer, e a segunda é que ninguém nunca vai conseguir tirar de você todo o conhecimento e sabedoria. A questão é que se eu não tivesse buscado todo o conhecimento e sabedoria antes, lá atrás, hoje eu não teria o que eu tenho. Mas aí que vem aquela grande sacada que eu disse, é que eu também, com o decorrer da minha vida, com o decorrer de todas as minhas percas, com o decorrer de todas essas minhas lutas e dificuldades que eu enfrentei, eu aprendi a montar o Lego. Eu aprendi a catar cada peça desses conhecimentos e simplesmente transformar isso em resultado. E é literalmente esse o meu objetivo que eu quero fazer com vocês ao decorrer deste tempo. É exatamente isso. Para uma criança que antes sofria psicologicamente, para um adolescente que antes trabalhou em um ambiente de reciclagem, mas que hoje trabalha em uma empresa provedora de internet. Além disso, executou projetos como, por exemplo, do Sem Rodinha através do marketing digital, e hoje eu decidi voltar a fazer exatamente aquilo que antes mesmo eu sempre amei e eu continuo com a mesma paixão: ensinar e mostrar a você o caminho de como você se deslocar do seu ponto X ao Z. Meu nome é Guilherme Rodrigues, tenho 18 anos e prepare-se, porque você, assim como eu, também será transformado.